a gente vê uma certa dificuldade, principalmente na bola parada, porque a única possibilidade que o Vasco teve nos 2 jogos foi exatamente com a bola parada, entendeu? E esse é um forte também do Fluminense, que hoje tem. Você vê ontem, lógico, com a vantagem que tinha, né? O Mano se deu ao luxo de pegar 5 titulares e deixar no banco. E mesmo assim, aqueles que jogaram deram conta do recado, né? Entrou o Hércules, entrou o René, teve a volta do Thiago ontem, que já é um prenúncio que ele joga. Vamos rodar os melhores momentos, maestro? A vaga já estava na mão, né? Depois dos 4-0. Praticamente... O que estava em jogo ontem? A volta do Thiago Silva? O que mais? Isso, eu acho que até mesmo você olhar o René, você olhar o Hércules, né, que você pode ter uma contusão, pode ter qualquer coisa. Ontem você era tem um jogo de observação. E você tem jogos de... essa decisão são 180 minutos, quer dizer... você tem como até observar para fazer algumas modificações em termos táticos, né, para um segundo jogo, por exemplo, se a coisa no primeiro jogo não for da forma como gostaria. O jogo ontem foi protocolar, né? Essa é a verdade. Agora, de fato, além do Botafogo, que tem feito ótimos jogos contra o Flamengo, descontada a Supercopa desse ano, foi muito mal, o Fluminense, pelo menos na gestão Felipe Luiz, foi o time que mais deu trabalho ao Flamengo, né, cara? Que conseguiu equilibrar mais os jogos, não perdeu, não tomou gol. Foram 2 jogos, o 2-0 do Brasileiro, que foi a única derrota do Felipe Luiz, e o 0-0 do Estadual, que foi um jogo igual ao Palmeiras e São Paulo, foi um jogo bem chatinho. Mas o Fluminense amarrou o Flamengo mais uma vez. Contra o Fluminense, o Felipe Luiz tem mais jogos do que pontos, né? Só para pegar a brincadeira, tem mais e tem menos. Sim. E o Arias cresce muito contra o Flamengo. Isso eu ia falar da parte individual, né? A parte coletiva tem um bom funcionamento. Sim. Aí você vê, Cano voltou a fazer gol, né? Coisa que não vinha acontecendo. O Arias é sempre o motorzinho do Fluminense. O Martinelli, jogando um pouquinho mais avançado, passou a ser um outro jogador. Né? O Otávio é o primeiro agora. Jogando com o Otávio, foi uma contratação que hoje a gente vê... O Otávio já foi importantíssimo naquele time do Atlético, né? E ele começou é um jogador muito bem, que tem um posicionamento, tem passe. Não é o passe para o lado, é um passe vertical. E isso proporcionou ao Martinelli, né? Hoje você tem o Guga como realmente uma sombra para o Samuel. Eu não sei quem vai ser o titular, entendeu? Porque o Guga, todas as vezes que entrou, porque o Guga fica um pouco mais na marcação e abre o caminho para o Fuentes, que vai pelo lado esquerdo com uma facilidade maior em termos de ofensivo. É um time organizado. Hoje é um time... Não está tão pronto, mas é um time pronto que pode tranquilamente... Canóbio correndo igual um louco, né? Taticamente, o Canóbio é aquele jogador que eu acho que todo treinador gostaria de ter no seu time. Porque, além da qualidade técnica dele, ele é um cara que, taticamente, ele faz um trabalho ali que ajuda demais no meio-campo. E a principal discussão do Fluminense da temporada parecia ser o posicionamento do Arias, né? Se o Arias vai funcionar por dentro... Funciona o Arias funciona em qualquer lugar, cara. Aliás, é incrível ter jogado ontem, né? Incrível. Eu entendi também, enfim... Incrível. Eu acho que ele é de ferro, cara. Impressionante. Criou de borracha, né? Acho que o Mano concluiu. Vou botar ele pra jogar aquele de ferro, vai dar certo. E o ritmo, ele não deixa cair o ritmo, é impressionante. Porque assim, você citou o Hércules, observar o Thiago, o Arias não tem que ser observado. Eu estava aqui fazendo troca de passe primeira edição, quando eu olhei a escalação, eu falei, cara, o Arias vai jogar. Eu vi que ele tinha poupado alguns, eu falei, o Arias vai jogar. Eu comentei com o Felipe Diniz, eu falei, cara, porque ele é super-homem, cara. Esse cara não se machuca, não. É fominha. Entendeu? Não, é um jogo assim, fora de casa, né? Assim, em tese não tinha a menor necessidade de usar o Arias, né? Não deve ter sido bom, foi 0-0. Agora, era um protocolo o jogo, né? Mas... Agora, e o Thiago? Como é que voltou o Thiago? Não dá para você fazer uma avaliação, porque, quer dizer, ofensivamente... O Volta Redonda não mostrou muita coisa, mas o Thiago é aquele cara que a gente sabe, né, André? Ele com 70%, acho que o Mano bota ele para jogar, não bota? Fácil, tranquilo. Liderança, tudo, qualidade na saída de bola. E acho que ontem ele poupou o Inácio, né? Provavelmente deve ser a Thiago e Inácio. Também acho. O Inácio está bem. Ele é muito craque, né? Ocupação de espaço, inteligência. Eu acho que foi um dos apelidos que mais caiu bem para um jogador, que é monstro. Né? Realmente, ele é eu acho. na posição. Não, e ele não tem mais assim, por exemplo, ele não tem. O Ganso está machucado. O Felipe Melo parou. Está aqui com a gente agora. Então ele precisa de um comandante ali dentro de campo. O Thiago.
Vamos ouvir o Mano Menezes sobre o Thiago Silva e o que ele projeta da decisão contra o Flamengo. O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez, porque ritmo também é importante e só jogo dá ritmo. Por mais qualidade que Thiago tenha, qualidade diferenciada, é um craque da posição, precisa jogar e foi isso que a gente fez com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha todas as seguranças para poder fazer, então está no grupo que vai disputar os 2 jogos finais do Campeonato Carioca. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é para a gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa que vão estar nessa receita que queremos nós que funcione. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Em alguns momentos lá atrás, a gente optou mais, até no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então, tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Do lado rubro-negro, GE traz a informação hoje de que Bruno Henrique está fora do jogo, tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo, pelo menos no primeiro Fla-Flu ele está fora. Bom, agora temos um dilema de elenco do Flamengo, porque Bruno Henrique é o jogador que vem jogando na função do Pedro, exercendo a função de centroavante. Quais as alternativas que o Flamengo tem para essa posição? Tinha o Juninho, né, que voltou no sábado, né? Que vinha de contusão. Voltou sábado. Quer dizer, já estava no banco. Cebolinha está machucado, Ele né, entrou, Cebolinha e Michael. Quer dizer, já é... E além disso, né, o Bruno Henrique sendo decisivo nessa a não ser que eles sejam liberados, né? Mas eles estavam machucados, Cebolinha e Michael. Mas eu acho que o André perguntou mais na função de centroavante, né? Aí é Plata ou Juninho, né? Plata como falso 9 ali. Talvez seja essa a melhor solução em função do Plata tá jogado, né? Nesse... E o engraçado é que o Bruno Henrique se adaptou muito bem a essa função, né? Ele já não precisa mais fazer aquele trabalho que ele... Até pela idade, tudo isso, né? De voltar junto com o lateral e depois ter que, né, fazer a jogada de linha de fundo. E ele conseguiu essa função sendo decisivo, como foi no primeiro assim, jogo. O Flamengo liberou o Carlinhos para o Vitória, que foi um jogador que não vingou, mas é da posição de centroavante. O Gabigol foi para o Cruzeiro, ficou só o Pedro. E ele trouxe o Juninho, que não é um 9 clássico, e é a contratação da Era Boto para o ataque do Flamengo. É um jogador voluntarioso, que pode até fazer a função de 9, mas você vê, rodando de novo as imagens dele, não me parece ser um atleta que você fale, pô, esse aqui vai jogar a final do estadual. O Flamengo vai buscar um outro tipo de solução, me parece, né? O que você acha? Eu acho que não, acho que ele vai botar o Juninho. A minha sensação, porque senão o Felipe até mexe demais com a hierarquia que ele construiu dentro do elenco. Ele está construindo um elenco. Você bota fé no Juninho para jogar uma final, por aquilo que ele mostrou até agora? O Juninho precisa ser colocado a teste, à prova. O Juninho precisa ser submetido a um jogo como esse. Ele precisa entrar no time principal desde o começo. O Juninho precisa... merece, porque foi contratado para isso, uma oportunidade como essa, cara. Esse é o jogo dele. Pô, você improvisa o Bruno Henrique ali, era para ser ele o segundo do Pedro, não vai. Aí o Bruno Henrique não vai ser nem o terceiro do Pedro. Eu acho que... Aí você perde o cara para a temporada. Eu não acho que seja impossível ele botar o Juninho, não acho. Eu acho que é uma possibilidade. Mas eu acho que ele vai botar o Luiz Araújo no jogo. Esse é um outro problema, né, Lédio? Aí ele bota o Luiz Araújo com Plata, talvez centralizado pela direita, mas ele pode fazer mais uma coisa, ele pode botar o meio-campo com um Pulgar, um Gerson e com a Arrascaeta. E botar, além do Luiz Araújo e do Plata, botar o Matheus Gonçalves. Porque, eu queria debater o seguinte sobre o Luiz Araújo. Fala, sobre o Luiz Araújo.
Pode falar. O Lino deu o argumento dele que se você não coloca o Juninho, você perde o cara para a temporada. Chegou como reforço, aí não vai jogar. Por outro lado, se você não coloca o Luiz Araújo agora, você não faz justiça a um atleta que vem sendo do banco e jogando muito bem. Não, eu até na transmissão domingo eu falei, ó, o Felipe vai ter um problema, porque o que está jogando o Luiz Araújo, ele vai ter que jogar com 12. Entendeu? Eu não sei quem vai sair, isso é um problema dele. Mas o que o Araújo está entregando nesse momento, né, ele vai ter que ter essa oportunidade. E tem outra coisa, eu não sei se ele quer fazer isso, mas ele pode botar o Luiz Araújo e o Juninho. Ele Também, pode botar também. Ele pode botar o Juninho centralizado, Luiz Araújo do lado, de um lado, o Plata do outro, de repente até mais por dentro, junto com a Arrascaeta, e abre mão do De La Cruz. Ele pode fazer isso. Não, o De La Cruz, depois do que ele jogou... Jogou bem sábado também. Jogou muito bem. Ele tem várias... Para quem estava machucado. O que é que acontece? Ele tem várias variantes. O De La Cruz, ele dá um ritmo, principalmente na saída de bola, nessa transição, que poucos jogadores do elenco, ele acelera o passo quando ele tem habilidade, tem a qualidade. Ele está jogando diferente do que ele jogava no River. Não, e a entrada dele, o que é que acontece? Deu mais ainda uma liberdade para o Gerson. O Gerson ocupou uma posição no último sábado que ele ficou entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, né? Do Vasco, do Freitas e do Piton. E incomodou demais essa marcação, que o Piton não sabia se saía, o Freitas também não sabia se saía, e o que acontecia? Ficava, né? Porque quando ele puxa, ele arrasta e traz o espaço. E o Wesley estava lá na linha lateral. Ele cria Um posicionamento que é difícil para o adversário saber se ele sai ou se ele fica, entendeu? E isso daí facilita demais. Pulgar. Não, eu acho que ele vai botar o Araújo, se não puder, ele vai botar o Plata no meio. E a Arrascaeta. Luiz Araújo... Plata. E o De La Cruz no meio também. De La Cruz no meio. 4 no meio. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. O Gerson aberto na direita. Exatamente. O Araújo Araújo e Plata. Curioso que o Flamengo... É que Luiz Araújo e Plata, me permite, Rizek, Luiz Araújo e Plata são jogadores que, saindo do banco, mudam o jogo. Você precisa ter um dos dois no banco para mudar o jogo. Cebolinha? Não, o Cebolinha está machucado. Eu não sei se ele seja liberado. Ele e Michael. Aí você vai tirar um Juninho do banco para mudar jogo, você vai... É por isso que... Mas aí você muda taticamente, né, Lino? Você bota um homem enfiado. Mas o Cebolinha não se sabe se ele terá condição de jogo para quarta ainda, Ele tem que ser liberado. Ele não estava no banco sábado. Ele tem que ser liberado. Tá. Aí você, por exemplo, um jogador que pode mudar, volta, insisto, que pode entrar no segundo tempo e mudar o jogo, ou ajudar a mudar o jogo, Matheus Gonçalves, que está numa grande fase. Pode ser. Mas é que... O Flamengo tem de onde tirar. É que o Luiz Araújo está dando tão certo vindo do banco, pegando o adversário mais desgastado, com o nível dele e resolvendo. Mas ele entrando ali no primeiro jogo contra o estratégia. Vasco, né, do que foi no Newton Santos, ele começou jogando, ele jogou demais, chutou a bola na trave, criou várias... Eu acho que Ele vai ter que arrumar uma brecha para botar ele para jogar. Outro taticamente que ajuda demais. Pode ser que a gente erre, mas acho praticamente impossível o Luiz Araújo não entrar nesse jogo. Acho muito... Não, eu acho que seria... O Lino tocou num ponto importante. Perder o Juninho para a temporada. O outro é não fazer justiça a quem vem sendo do banco e jogando muito bem. E acho curioso mesmo, gostaria de ter a chance de entrevistar, perguntar sobre a formação de elenco, porque o Flamengo libera o Carlinhos, perde o Gabigol e traz um jogador que não é um centroavante exatamente, que é o Juninho. Então, assim, o Flamengo hoje não tem um jogador com as características do Pedro, um 9 clássico. Da qualidade, não, óbvio que você não vai ter como reserva, mas das características do Pedro, o Flamengo hoje não tem no seu elenco. Ele tem que improvisar, como é o Bruno Henrique, que é uma ótima improvisação. Para que você ia ter dois jogadores com a mesma característica na mesma posição? Porque o Pedro não está jogando. Não, você tem o Vitor Roque, você tem um cara grande, um cara de movimentação. Ele já contratou o Juninho para ser a carta reserva do Pedro. Com outra característica. Cara. O que a gente ouviu do Juninho, o que eu ouvi do próprio Felipe do Boto sobre o Juninho é outra história, que é um jogador que dá muito combate. Então, diferente do Pedro. Eu acho que mas a ideia é ser diferente do Pedro. Na montagem do elenco, a ideia não é ter dois Pedros. Então, mas eu estou rebatendo essa ideia. O que eu acho que chega um momento que faz falta você ter um centroavante reserva no seu elenco. É isso que eu quero chegar. O que eu acho, não é uma informação, eu acho, é que eles usaram o estadual para observar o que eles têm. E na janela, antes do Mundial, eles vão contratar mais um centroavante. Tanto que aumentaram, né? Tem uma grana aí chegando. Eles vão é bem provável que contrate mais um atacante, que pode não ser o Pelé, mas mais um atacante importante para ajudar.
E outros jogadores, que o Flamengo vai fazer. O que o Flamengo identificou? Chegar... O que o Flamengo identificou? Ele identificou que os atacantes que ele tem hoje são muito parecidos. Cebolinha, Luiz Araújo, identificou Mateus inclusive Gonçalves, todos que jogam pelo lado, Plata, isso. Identificou isso porque viu que em jogos contra times muito fechados, sem muito espaço para velocidade, faltou um jogador mais parecido com o Everton Ribeiro, um jogador mais criativo pelo lado. Então o Flamengo busca esse jogador diferente pelo lado, tipo o William, que é um jogador que aquele ponta, inclusive o William foi citado como exemplo. Jogador que tem soluções sem muito espaço, sem muito campo a correr. De característica, William. E, para mim, também está claro que faz falta um centroavante para ser alternativa ao Pedro. Até porque quando ninguém você quiser sabe. ter um centroavante em campo Ninguém sabe e o Pedro como é não que o puder Pedro... jogar, você não tem... Para um clube que tem o dinheiro que tem, a condição que tem de formar um elenco completo, como é o elenco do Flamengo na defesa e no meio-campo hoje, por exemplo, eu acho que falta esse jogador para ataque. É que ninguém sabe como é que o Pedro vai voltar. Ele vai voltar e não é assim, cara. O Pedro voltou, começou a jogar. Ele vai levar um tempo ainda, não vai ser tão rápido. Eu não sei nem se ele chega voando no Mundial. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Até pela complexão física dele, né? Um jogador alto, quer dizer, não tem uma idade tão avançada assim, mas ele teve uma lesão muito séria, né? Pelo menos que a gente tem visto na recuperação dele, o trabalho de recuperação, ele já está com uma mobilidade bem legal, mas o ritmo de jogo para voltar vai demorar um pouco. O Flamengo tinha 3 centroavantes ano passado. 3. Pedro, Gabigol e Carlinhos. Agora tem um no elenco. O problema não foi mandar embora, o problema foi não trazer. Tem um menino. Sim, e o menino, que já estava no ano passado também. Não, o Arcian. Ele tem 4 gols no campeonato. Ele tá lá, cara. Sim. Mas ninguém especulou ele para jogar. Não. Jogo grande. Então, eu acho que se tiver que jogar um, vai ser o Juninho. Centroavante, jogador para aquela função de 9, o Juninho. Mas eu acho que ele vai... Cara, certeza que o Luiz Araújo joga. Sabe o que é, Lédia? Perdão, Lino. É porque se ele tivesse um pouco mais de tempo para treinamento, mas o jogo é já depois da manhã. Depois da manhã. Então, eu acho que ele vai usar o que estão mais jogados, entendeu? Vai fazer uma modificação, uma improvisação ali, entendeu? Pode ser que seja até a entrada do Juninho, mas eu acredito que, pelo que o Araújo está jogando e o Plata também, ele vai... E como teremos tempo para então debater... telefona pro Karabag lá, bate um papo com o Karabag, porque se não faz sentido, por que contratou o Juninho então, cara? Mas o Juninho tava machucado também, cara. Ele voltou agora, é isso que eu tô falando. Agora ele tá bem, cara. Agora ele tá bem. Então, é que eu acho que o Juninho... Acho não. Eu ouvi... Acho que você estava nessa mesma conversa. Ouvimos do Flamengo que o Juninho não é exatamente um camisa 9. Ele tem outras valências. Então, assim, o Juninho não é exatamente o jogador para ser reserva do Pedro. Eu vou mais pela parte física, entendeu? Acho que nesse momento, um jogador que ficou um tempo parado, como ele ficou, você entrar numa decisão, você não vai estar ajudando a ele. Você vai ter, a não ser que ele esteja fisicamente, sei lá, numa situação muito melhor daquela que a gente... E o Flamengo também não enxerga o Juninho como um 9 clássico, não enxerga o Juninho como um centroavante. Sobre o jogo de sábado, vamos ter tempo para debater o substituto do Bruno Henrique. Sobre o jogo de sábado, alguma surpresa em mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco? Já escrevi, já Tá de novo aqui, mas podia ser o de novo pro Flamengo e Vasco, né? Vamos colocar já os números do confronto. Vou usar um termo que o Lédio Carmona já usou recentemente. É constrangedor. Vamos trocar aqui para os números de Flamengo e Vasco. É constrangedor o retrospecto recente do Vasco contra o Flamengo. Constrangedor. Mas alguém esperava algo diferente de sábado? A gente está vendo números e informações da soberania rubro-negra no Clássico. O Vasco não vence o Flamengo há 10 jogos. A última vitória do Vasco em cima do Flamengo foi em 23. Gol do Pumba. Nos últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo e 2 triunfos do Vasco. No Brasileiro de 24, o Flamengo goleou o Vasco por 6-1 no Maracanã. E o Vasco não vence uma final em cima do Flamengo desde 1988. E não esquece que no Brasileiro de 2023 o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. E parou e o jogo terminou 4-1. Não, eu não esperava outro resultado diferente. Aí, cara, é muito simples. É fácil analisar isso aí. É um time muito forte contra o outro que é muito mais fraco que ele, cara. Então, esse mais forte vai ganhar do mais fraco.
De cada 10, no mínimo 9, cara. A gente chegou nessa situação. Não tem muito enfeitar o discurso sobre isso, cara. Dói nos vascaínos, é constrangedor, é frustrante. Cara, mas nesse momento e nos últimos anos é assim. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Vasco, da história do Vasco. É o momento atual. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Então, cada 10 jogos ele vai ganhar pelo menos 9. Até que esse ciclo se renove e o Vasco consiga voltar a ser a jogar contra o Flamengo do tamanho que o Vasco merece, entendeu? Isso é um erro de... Não, esse gol do Vasco, você vê que é um erro de posicionamento, né? Olha aqui. Do Wesley juntamente com o Arrascaeta. E a furada do zagueiro, que a bola no que pé proporcionou, que proporcionou o Nuno fazer a finalização. Mas você sentia pelo jogo que o Flamengo poderia fazer um gol a qualquer momento, né? Em função daquilo que estava acontecendo. Eu estava conversando com o Lédio antes aqui, André, sobre um dos problemas que vai precisar o Carille resolver o mais rápido possível. O Vasco, quando ataca, ele tem um problema de recomposição muito grande. A maioria dos times que você vê jogando um futebol que agrade, todos eles têm essa recomposição com uma velocidade absurda, que já começa fazendo essa marcação na saída de bola do adversário, ou então quando você perde na continuidade da jogada, coloca pelo menos 7 jogadores na sua parte defensiva. O Vasco tem essa dificuldade e mostrou isso pelo menos nesses 2 jogos quando ele era atacado. Não tem uma força ofensiva tão forte. Então você vê o próprio Verratti se desgastando demais com bolas longas, ou então tendo que ele puxar o contra-ataque. Né? Que é completamente inviável. Então o Nuno deu uma arrumada, deu um equilibrado no meio-campo, juntamente com o Paulinho e com o Hugo. Talvez a entrada até do Cocão, né, do Matheus, ali na cabeça de área, pudesse reforçar um pouco mais. Aí você perde em termos ofensivos. Tem muito trabalho ainda para ele fazer. Mesmo assim, em alguns momentos do jogo, foi um time que jogou de igual para igual. Tentou competir, foi digno. Eu acho o seguinte, o Vasco, para você encarar o Flamengo hoje, com a diferença técnica que existe, ele tem que jogar sempre com 3 volantes. 3 volantes. Reforçar a marcação, como foi no primeiro jogo. Aí dessa vez ele abriu um pouco mais, de novo ele competiu, saiu na frente, mas a diferença é muito grande. Tem que dar tudo certo, tudo errado com o adversário. E o Flamengo, não sei se o Maestro concorda, ele fez um bom jogo, mas não foi um jogo nota 10. Foi um jogo nota 7,5. Um jogo suficiente. Suficiente para ganhar do Vasco. Para ganhar do Vasco, ganhar do seu rival. Quando o Flamengo faz um jogo nota 9, 10, é 6-1. Pois é, exatamente. Não, e outra coisa que o Carille até reparou, e realmente a gente viu novamente no sábado, né, Lédio? Quando toma um gol, parece que abaixa a guarda. Quer dizer, não tem uma reação, tá claro, né? Que... tomamos o gol, sabe aquela coisa ali, de motivação direta. Parece que abaixa a guarda. E isso a gente vê. Agora, vê se você concorda. Você fez um post recente sobre isso. Você usou a palavra constrangedora, né? Tem sido o embate... O jeito que o Vasco acaba se entregando nos jogos também, né? Principalmente quando toma o gol, né? É constrangedor a diferença técnica. Embora o maior rival do Vasco seja o Flamengo, isso não vai mudar com o que eu vou falar. Não. Mas no momento, o adversário do Vasco não é o Flamengo. Não. O Flamengo hoje briga por título de Libertadores, vai jogar o Mundial, briga por Copa do Brasil, por tudo aquilo que disputar, tem elenco incomparável ao do Vasco. Se o Vasco achar que a missão dele é ganhar do Flamengo, ele vai se ferrar, cara. A missão do Vasco hoje é se reerguer, cara. Exato. O Vasco tem que olhar para ele, não para o Flamengo. Exatamente. Então o Vasco tem que ter dinheiro para montar um elenco, reformar São Januário, se reestruturar, porque a diferença não é só técnica, é uma diferença gigante hoje de estrutura, de orçamento, assim, de expectativa mesmo daquilo que você pode fazer no futuro recente. Se o Vasco mirar o Flamengo, e hoje o Flamengo é inatingível para o Vasco, ele vai ser muito infeliz. O Vasco tem que mirar o próprio Vasco nesse momento. Por isso que eu escrevi e falei em troca de passe de sábado, escrevi ontem nas redes sociais, que esse ciclo pode levar 5, 10 anos. É inapelável isso acontecer. E o torcedor, a maior parte deles,
me deu razão, porque é uma reconstrução muito árdua. E isso aí não é uma discussão política. Eu não conheço política no Vasco, conheço só o Pedrinho, que trabalhou com a gente aqui. Se eu não tivesse trabalhado com o Pedrinho, nem o Pedrinho eu conheceria, porque eu não faço parte da política do Vasco. Não conheço ninguém da oposição, da situação, não sei quem está trabalhando com o Pedrinho, a não ser o Felipe, que eu conheço quando jogador. Então, cara, você tem ali um trabalho para fazer de reerguimento de São Januário, de reerguimento econômico, de imagem, de tudo, cara, de tudo. E de manutenção da torcida, de manutenção de apoio à torcida. Não tem jeito. Boa notícia, o português é um bom jogador, Fizeram uma boa contratação. Tem que esperar se o Garré vai funcionar, o argentino, se o Lodge vai conseguir pegar no tranco, não tem entrado bem. Agora, é um trabalho de muito longo prazo. Não é para olhar jogo contra o Flamengo, é para competir contra o rival, ver o que acontece e não ter muitas expectativas. O campeonato do Vasco é contra os times que, como ele, vão brigar por uma vaga na Sul-Americana e para não passar sufoco no campeonato. Esse é o campeonato do Vasco. E tentar, quem sabe, um brilhareco, uma possibilidade de uma coisa maior uma Copa Sul-Americana, que é uma Copa, digamos, democrática, né? Que se apresenta ali para todo mundo. Tipo, mais ou menos quando o Josh lá, da 777, chega e fala, acabou, nunca mais, vamos disputar um jogo. Bravateiro que veio aqui falar bobagem. Com diferença de investimento. Verdade, cara, esquece o Flamengo por hora. Porque por hora o Flamengo, cara, o Flamengo está inatingível para o Vasco. Não tá. Isso aí, cara, isso aí não é difícil de entender. Dói, mas não é difícil de entender. O que não pode é o Vasco, mais uma vez, ser rebaixado para a segunda divisão. E isso é que o Vasco tem que pensar. E pensar em outra coisa. Já que não fez a obra, não começou a obra no início do ano, não estou nem discutindo se era para começar ou não. Estava previsto. Não começou, paciência, seguimos. O Vasco tem que contar com o São Januário no Campeonato Brasileiro. A torcida, com o São Januário, que eu quero dizer com a torcida. O craque do time continua sendo a torcida do Vasco. É o melhor jogador do Vasco. Então, ela que vai salvar o Vasco no campeonato. O Vasco tem que cuidar de São Januário, cuidar da segurança, para o estádio não ser interditado. Tem um monte de gente aí. Acho que a reestruturação, Elédio, administrativa, eu acho que também, é o pontapé inicial para que possa recuperar tudo isso que você está falando. Um monte de gente aí espalhado pelo Brasil afora, doido para interditar São Januário. Então, tem que cuidar da segurança, organizar bem os jogos, lotar o estádio, a torcida tentar fazer diferença, ajudar o time. E a partir do ano que vem, tenta fazer a reforma do jeito que foi prometida e do jeito que foi planejada. É o que o Vasco tem. Contar com o torcedor. O torcedor é que pode salvar o Vasco no resto da temporada. Para brigar em cima na Sul-Americana e para se salvar no Brasileiro. Copa do Brasil, minha opinião, seguir até onde der para ganhar dinheiro. Ano passado, por um pouco, não chegou na final.